E aí, pessoal, bom dia. Nesse vídeo aqui eu vou tratar de um assunto extremamente solicitado, todo mundo quer saber a respeito, todo mundo pergunta, tem muitas questões, muitas variáveis, tem bastante coisa para se analisar. É difícil você fazer um apanhado geral, mas assim, o que eu posso fazer é falar da minha percepção. Eu vou falar sobre emprego, formado agora, recém-formado estatístico, não tem nem um ano que eu me graduei, já estou trabalhando de certa forma na área. E assim, o pessoal sempre pergunta sobre, principalmente a empregabilidade, pergunta também sobre o salário, rotina, pergunta sobre IA, né? Eu já gravei um vídeo sobre, mas ainda perguntam, então ainda tem questões nesse sentido. Eu vou tentar passar por tudo bem brevemente, tá? E eu preciso fazer o disclaimer, claro, de que eu estou falando da minha experiência e no máximo da experiência que eu observo no meu entorno. Lembrando que eu sou graduado aqui na UFMG e graduado em Belo Horizonte, então eu trabalho atuando situado em Belo Horizonte. Então graduei na UFMG e trabalho aqui em Belo Horizonte. Isso pode mudar principalmente de região para região. Se você está num polo que não é tão. Belo Horizonte não é nem um mega polo, né? Não é nem uma grande capital. Se comparada a São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília não é capital, mas enfim. Se comparado a essas, né? Belo Horizonte não é nem grande, mas está no top 5 do país, alguma coisa assim, né? Então Belo Horizonte é, de certa forma, uma capital relevante. E se você for comparar com outros polos menos industrializados, né? Menos movimentados, você talvez tenha uma diferença grande. O cara que forma numa cidade do interior, né? Num estado que infelizmente já não tem uma empregabilidade muito boa, isso aí vai ser diferente, cara. Não tem como, né? Agora, por faculdade, claro, o prestígio da UFMG é levado em conta, o prestígio de USP é levado em conta, né? As empresas com certeza olham essas coisas todas. Mas quando a gente está falando de estatística, isso pesa menos do que em outros cursos, minha percepção. Como eu já mencionei, áreas de tecnologia e matemática, principalmente tecnologia, né? E estatística entra nisso também. O pessoal, as empresas já perceberam que você olhar só pedigree acadêmico não conta muito. Então você tem que olhar a mão na massa do cara. Perdão, gente. Eu tô com muito pigarro. Então, você, independente de onde você se forme, você tendo uma boa prática, você sendo um bom estatístico, eu imagino que isso não vai pesar tanto na sua graduação. Então, isso é uma coisa que o pessoal pergunta, né? A graduação, a faculdade tem tanta relevância assim? Cara, a escolha melhor que você conseguir, a mais fácil de você praticar, a mais fácil de você conseguir frequentar as aulas, estudar, uma que seja próxima da sua região. Mas assim, se você não conseguir nenhuma federal, se você for fazer online, online também é um curso, estatística é um curso facilmente aplicável de forma online. Você perde a interação, mas em termos de conteúdo, cara, eu poderia fazer o curso daqui, sabe? Você precisa de um computador, só isso. E acesso à internet, né? Então, assim, seria um curso completamente fazível online, né? E como eu falei, claro que o pedigree acadêmico a galera olha, mas não tem esse peso todo em comparação com outras áreas. Por exemplo, eu não sei, mas por exemplo, imaginando aqui, né? Se você for olhar o pessoal que se forma em economia, o pessoal que se forma em psicologia, o pessoal que se forma. Enfim, existe mais relevância do pedigree acadêmico quando você está tratando de áreas humanas. Então a galera, né, quer saber de onde é que você veio, se a faculdade que você fez é renomada, é boa, não sei o que. Essa é a impressão que eu tenho. Agora, para computação, para programação, para áreas matemáticas e de tecnologia, o que vale mais é a sua mão na massa, independente se você fez
numa faculdade particular, numa faculdade online, enfim, eu acho completamente viável. E aí, voltando à questão da empregabilidade, eu creio que aqui em Belo Horizonte as coisas estão boas, tá? Como eu já mencionei e volto a mencionar, não é raro você ver vagas aparecendo no grupo da faculdade, o próprio colegiado mandando nos seus e-mails. Então, vagas que aparecem tanto para estatística quanto para a área de dados, né? Para áreas correlatas. Não é, já não está com tanta frequência. Bom, se bem que acho que a frequência se mantém sim, né? Eu é que parei de prestar tanta atenção. Sim, permanece forte a frequência de vagas que aparecem no grupo. É porque eu que parei de prestar atenção tanto no grupo da faculdade, né? Mas puxando aqui na memória eu me lembro. Esse mês deve ter vindo pelo menos uma ou duas. Mês passado, mais ou menos a mesma coisa. Então assim, vão surgindo vagas. Eu vejo que o pessoal que se formou comigo, todo mundo que quer trabalhar na área, consegue trabalhar na área. Só que geralmente a galera vai para áreas correlatas, né? Porque paga mais, cara. Como eu já falei, o que está bombando é a análise de dados, é ciência de dados. Então você vê muitas pessoas de estatística indo para essas áreas, inclusive eu. Áreas bancárias, né? Pessoal que trabalha em banco também chama muito e banco paga melhor. Então tem muitos amigos que vão, muitos colegas, né? Que vão trabalhar em bancos também. Então, assim, em termos de empregabilidade, cara, eu acho que o mercado está aquecido. Vale mencionar aqui a minha experiência pessoal, que eu dei o azar, né? Eu fui bobo de ter saído do meu estágio pouco antes de me formar e procurar vaga na virada do ano. Procurar vaga na virada do ano, depois eu descobri, já não é um bom negócio. Inclusive o processo seletivo da empresa na qual eu estou atualmente, ele foi um pouco adiado justamente por causa do fim do ano, né? O pessoal estava numa correria e tal, era feriado e etc. Então eu comecei o processo em outubro, cara. Eu me inscrevi em outubro. Comecei assim, né? Me inscrevi em outubro e eles foram conseguir me dar uma resposta em janeiro, fevereiro. Perguntaram se eu gostaria de continuar. Eu falei, claro. Então, assim, virada de ano é um momento complicado. Eu tive um pouco de dificuldade por ser virada de ano. E também, esse é um ponto muito importante, eu não gosto muito, não acho muito. Eu não acho que funciona muito, pelo menos essa é a minha impressão e o que eu vejo dos meus colegas comentarem, é que LinkedIn, Gulp, essas plataformas de seleção, elas devem ter algum critério, cara, que você não sabe, se não é transparente. Eu vi um cara uma vez comentando que é a escolha de palavras que você bota no seu currículo, e isso faz um pouco de sentido, porque você às vezes não pode botar igual a análise de regressão. Não, você tem que botar aprendizado supervisionado, entende? Então existem palavras-chave que o algoritmo desses aplicativos, desses sites, que na hora de filtrar o seu currículo, eles procuram. E se você não está alinhado com isso, você vai embora. É um modelo de seleção que eu acho muito complicado, cara, mas funciona para um número razoável de pessoas. Para mim não funcionou, né? Não funcionou muito legal, não. Então, assim, considerando esses dois fatores, né? Que eu me inscrevi muito por LinkedIn, muito por Gulp e todas essas outras plataformas semelhantes, é um negócio complicado. E, como eu acho que eu já falei isso, por ser fim de ano, eu tive um pouco de dificuldade, mas eu sinto que ainda tá bacana, cara. Eu entrei nessa empresa, foi a melhor oferta que me apareceu, mas eu também estava indo bem no processo seletivo de outra empresa. E se eu não tivesse conseguido, eu ia continuar ainda e eventualmente ia aparecer vaga, etc. Então, assim, recapitulando aqui rapidinho, depende do polo onde você está. Eu acho que não depende muito da faculdade, se é uma faculdade federal, grande ou renomada, ou se é EAD, acho que não faz muita diferença, o que vale é a sua capacidade prática. E eu sinto que a empregabilidade está boa. Uma coisa importante também é que mesmo você estando num polo
que não é muito movimentado, industrializado, a estatística também é um curso que você consegue trabalhar à distância. Então, dependendo da sua capacidade, tudo, você se inscreve para processos em outros estados e trabalha. Meu estágio não, meu último estágio, antes de me formar, era no Rio de Janeiro. Então, assim, funciona. Funciona também para quem às vezes quer programação, quem quer trabalhar com programação, engenharia de dados, engenharia de software. Aí vai para estatística, se especializa bastante em programação e aí faz um desvio na carreira. Eu tenho 2 grandes amigos que fizeram isso, na verdade 3 grandes amigos que fizeram isso. São formados em estatística, mas a carreira deles é muito mais de programação, de ciência de dados, engenharia de software, engenharia de IA. É possível, né? Eu não recomendo como curso principal. Se você sabe que você quer ciência de dados, quer engenharia de dados, faça TI, faça algum curso de TI. Mas estatística funciona, é isso que eu quero dizer. Cara, eu acho que a câmera, ela tá pegando sol. Deixa eu só arrumar isso aqui. Prontinho, acho que melhorou. Bom, não vai ter como, cara. Os vídeos vão ter que ser de 20 minutos, não tem jeito. Aí falei do meu processo, né, de como é que foi. E eu vou falar um pouquinho agora de como é que eu tô trabalhando. Cara, desde que eu entrei, eu, assim, sempre que a pessoa vai falar da área de trabalho dela, do com que ela tá trabalhando, ela fala, desde sempre eu gostei de não sei o que. É muito clichê. Mas, assim, uma coisa que eu gosto muito desde o meu ensino médio é de me comunicar, de apresentar, de falar. E eu percebi durante a graduação que eu gosto dos dados, eu gosto da matemática, da análise, eu gosto da estatística. Mas eu sinto falta da parte da... Perdão mais uma vez, pessoal. Eu tô fazendo um tratamento para bronquite e um dos remédios pega mal o pigarro aqui, né? Então aumenta a quantidade de pigarro, desculpa. Mas enfim, eu estava dizendo que eu gosto da área numérica, eu gosto da matemática, mas eu percebi que eu sinto falta da conversa, da explicação, da representação desses dados, da exibição fácil deles. E eu percebi que eu gostava de análise de dados, né? Então, resumidamente, e por ser também uma área relacionada à ciência de dados, então paga melhor e tal. Então, assim, eu comecei a direcionar minha carreira para isso, eu fiz iniciação científica nisso, e atualmente eu estou trabalhando com isso. Eu não trabalho ainda diretamente com criação de gráficos e tal, mas eu trabalho com a criação de índices, eu trabalho com a programação para resumir, sintetizar esses dados, um pouco de tratamento dos dados. Então, assim, eu já estou mais perto do que eu gostaria, estou muito feliz, é um emprego que eu trabalho com as ferramentas que eu sei, com as ferramentas que eu conheço. E assim, cara, o que eu tô tendo que aprender é o processo da empresa, né? Que isso aí é padrão. Mas as ferramentas eu domino suficientemente bem e vou me aprimorando. Então eu tô muito satisfeito. O salário, né? Não só o meu, como o de outros colegas graduados em estatística, trabalhando com estatística ou áreas correlatas, eu digo que é muito satisfatório, é muito condizente. Assim, se for para eu fazer um apanhado, né, uma média do que eu vejo dos meus colegas, cara, é de, assim, começo de carreira. Eu vejo o pessoal ganhar em torno de 4, 5 mil, para falar de números. 4, 5 mil, à medida que você vai crescendo, não é difícil, né? Eu tenho colegas ganhando para mais de 7, para mais de 9, 10 mil, trabalhando com estatística com áreas correlatas. Igual eu falei, se você for trabalhar em banco e se você for trabalhar com ciência de dados, análise de dados, se você for trabalhar com engenharia de software, é muito mais rápido, muito mais fácil. É o salário que eu tenho visto. E outra coisa muito importante também, e esses colegas que eu estou falando, eles são de Belo Horizonte, pelo menos estudaram comigo, né? Alguns são de fora, são de outras cidades. Eles trabalham à distância. Eu consigo imaginar dois que trabalham à distância. Eu, inclusive, trabalho à distância. A empresa é aqui de Belo Horizonte, mas eu trabalho à distância. Então, assim,
Você veja, né? Você tá aí, isso é fácil você falar, você mora em Belo Horizonte, mas a vaga é a distância do que eu vejo meus colegas praticarem. Então, se você fosse do interior de qualquer estado, lá do centro-oeste, lá do norte, nordeste, do sul, qualquer cidade do interior que você fosse aí, e a sua cidade não é muito movimentada, você pode se candidatar do mesmo jeito, cara. O processo é a distância. Então, assim, eu não quero, cara, iludir ninguém, né? Falar que é mil maravilhas e que você entra e que você vai ser empregado e você vai receber bem. Isso depende muito de você, da sua dedicação, da sua capacidade, do quanto você produz, do quanto você rende com estatística. Não é, vou entrar aqui, vou fazer um curso EAD qualquer, depois vou me inscrever numa vaga e vou seguir. Não. Você tem que ter sua capacidade, você tem que mostrar que você tem capacidade. O que eu estou tentando com isso aqui, e eu estou falando o que eu percebo de verdade, esses números que eu falei de salário e de empregabilidade que eu estou falando, eu não estou aumentando, eu estou falando que é. Só que eu também não quero fazer parecer que é fácil, que você entra e, porra, vou entrar e vou sair rico e é fácil, porra, faça aqui o cursinho EAD. Cara, estatística é difícil de formar. Eu formei presencial, formei na UFMG, no ISEX. A galera fala que ali é um clima pesadíssimo, que é tenso, é clima de velório. Tem gente que fala que foi um sofrimento se formar. Então, assim, não é fácil você sair. Pode até ser fácil de entrar por causa da nota de corte. Inclusive, eu olhei recentemente, eu senti que deu uma aumentada. Eu vou avaliar isso com calma. Mas pode até ser fácil de entrar. Mas para 98% das pessoas é difícil de sair. Por isso que sai pouco. E porque sai pouco, tem poucas pessoas trabalhando. E por ser uma área requisitada, então a demanda é alta, mas a oferta é pequena, então você tem mais facilidade de entrar e recebe mais. Você tem mais poder de barganha, porque não tem mão de obra. A gente, para trabalhar com ciência de dados, cara, por mais que o cara, tem curso de ciência de dados, eu vou lá e faço uma especializaçãozinha, não sei o quê. Um dos três pilares, um dos pilares fortíssimos da ciência de dados é a estatística. Não adianta você pegar um cientista de dados e ensinar o básico de estatística para ele. Ele não tem esse fundamento. Então, estatístico é requisitado. Precisa-se de estatísticos. E não tem-se estatísticos. Então, paga-se bem para estatísticos. Ele atuando como estatístico ou atuando em ciência de dados, atuando em engenharia, que seja. Tem muitas empresas também que te contratam não é porque você é estatístico, mas é porque se você é um vagabundo, é jeito mesmo de falar, se você é um cara, um sem vergonha, que se formou em estatística, principalmente se você fez numa faculdade federal, pode ser em outra também, mas principalmente se você fez uma federal. É a mesma lógica de mercados financeiros que contratam físicos, engenheiros. O que economia, o banco quer com físico? Eles não usam física, mas é porque eles pensam, se o cara teve a vontade, a força de estudar exatas, de estudar física, de estudar estatística, de estudar engenharia numa faculdade federal, esse cara aprende essa porra aqui que nós estamos fazendo aqui de letra, pô. Chama ele aí, ele tem um cérebro bom. É isso que a galera pensa. Então, assim, quando o cara ali contrata um engenheiro, um cientista de dados, um engenheiro de software, ele contrata um consultor, ele contrata um analista de crédito formado em estatística, não necessariamente ele está querendo o seu conhecimento estatístico. Ele está querendo o seu brio. Ele está querendo a capacidade de processamento do seu cérebro. Se esse cara conseguiu digerir uma porra de um curso de exatas difícil igual a estatística, ele vai saber lidar com o que a gente está fazendo aqui. E assim, mais uma vez eu repito, eu não acho que estatística é tão difícil quanto engenharia. Eu não acho que estatística é tão difícil quanto física. É difícil pra caralho, mas eu não acho que é tão difícil quanto. Eu não tive a sensação de morte, de atravessar os ISEX, mas eu reconheço que para muitas pessoas é um inferno, para muitas pessoas é difícil. Enfim, não é fácil. E o mercado sabe disso. O mercado sabe que se você fez esse caminho dificílimo de aprender estatística, porra, tu tem um cérebro bom para fazer continha de economia e o que quer que seja. Então, assim, gente,
Eu acho que o mercado tá bom, eu acho que o mercado tá pagando bem. Eu acho que, beleza, vai variar de região. A sua faculdade pode considerar, pode contar um pouquinho, mas eu não acho que conta tanto assim, pelo menos não em comparação com outras áreas. Aquilo que eu tava falando, né? Eu não tô querendo fazer parecer que é mil maravilhas, cara, mas em comparação com outros cursos, bicho. Porra, velho, me desculpa, com todo respeito à galera que se forma, é, porra, se forma em psicologia, se forma em ADM, se forma em engenharia, se forma em qualquer licenciatura. Cara, em comparação, velho, sabe? Principalmente em comparação, estatística tá muito bem, velho, sabe? Porra, áreas da saúde, galera que faz enfermagem, com todo respeito, eu não tô falando que o curso de vocês é ruim, eu não tô falando que vocês não se esforçam, não trabalham, não tô falando isso. Eu tô dizendo que o reconhecimento do mercado é muito fraco para esses cursos, é muito fraco para essas pessoas. Verdade seja dita, cara. A área da saúde o pessoal faz estágio de graça, mano. Enfermeiro, ciências biológicas, o pessoal faz um estágio de graça. Né? Até direito, pô. Até direito, o cara trabalha de graça, mano. Publicidade, propaganda, o cara trabalha de graça, velho. Sabe, faz estágio de graça. Forma, o cara tem que se oferecer para trabalhar de graça, para adquirir experiência, para depois começar a ganhar um salário. E aí você pensa que enquanto isso, na estatística, os caras estão lá batendo na porta, caçando aluno do segundo período para fazer estágio, para fazer iniciação científica, de 20 horas semanais. Ganhar 700, R$ 1.000. E aí você sai, se forma, ganhando 4, 5 mil, é o que hoje? É quase 3 salários mínimos, pô. Então, assim, principalmente em comparação, eu acho que tá muito bom. E aí, né, vão ter percepções diferentes. Vai ter gente que vai falar, eu tô aqui há tanto tempo tentando, mas cara, o que eu vejo, todos os meus colegas, todos eles estão empregados. Quem não tá empregado na área é porque não quer, porque falou, não, eu prefiro programação, eu prefiro isso, né? E rapidinho, já foram 22 minutos de vídeo, rapidinho falar sobre IA, cara. Bicho, eu recomendo muito para vocês o canal do Fábio Akita, para quem não viu, veja o vídeo dele falando sobre IA. Mas para resumir muito, cara, IA, ChatGPT, o que que seja, eles são uns completadores de texto sofisticados. Sabe quando você está digitando, você está conversando com alguém, você fala, eu adoraria, aí o seu corretor ele completa, ele sugere, eu adoraria comer mingau, eu adoraria tomar sorvete, eu adoraria ir para a praia, ele te sugere palavras. É isso que o ChatGPT faz. Ele reconhece um padrão de palavras, ele olha no banco dele, vê qual é a probabilidade mais razoável e cospe de volta. O problema disso é que esse cara, ele alucina quando você tenta fazer previsões muito longas, ele começa a ficar incerto, então ele não consegue fazer coisas longas. Imagina, por exemplo, você pega o seu completador e fala, eu adoraria, e vai clicando, eu adoraria comer chocolate belga, alemão, não sei o que, bababá, ele vai completando e começa a falar macarrão, cortina, não sei o que, luminária, ele vai viajando. ChatGPT é a mesma coisa, ele não consegue pensar a longo prazo, ele não tem discernimento, ele não tem raciocínio lógico, ele não sabe o que ele está fazendo, ele mente com muita convicção e vai ser sempre assim. Ele pode ficar um pouco mais sofisticado, não sei o que, mas é isso que é, cara. E é caro. Então, assim, ele entra como uma ferramenta, bicho. É um corretor de texto, é um completador de programação. Você fala, crie para mim uma função que faça tal. É um substituto para o Stack Overflow. Eu estou tendo esse problema. Qual que é a melhor função para usar? É essa. Eu preciso de um pacote que faça isso. O que é? É esse. Então, assim, ele acelera seu trabalho. Agora, porra, eu vou ser substituído pelo ChatGPT. Porra, significa que o seu trabalho não tá valendo o trabalho de um corretor de texto, mano. Me desculpa, pô. Porra, isso é foda de se falar, mas assim, você para pra pensar na revolução das máquinas, né? A revolução 4.0, quando as máquinas vieram, substituíram os trabalhadores. O que o cara fazia? Apertava a porca. Você cria uma porra de uma máquina que aperta a porca, velho. Tirou meu trabalho, o que você sabia fazer? Apertar a porca. Porra. Então, assim, se você não for um programador que aperta botão, função para calcular média. PUC.
É igual meu professor falava, você e a torcida do Galo inteiro sabe fazer isso. Entendeu? Então, assim, desenvolva raciocínio crítico, raciocínio lógico. Uma coisa, quando eu me formei, um cara lá falou, achei fenomenal, um dos professores, ele disse que vocês aqui estão formados, vocês ganharam formação, vocês ganharam base, vocês não ganharam treinamento. Qual que é a diferença do técnico para o graduado? O técnico, ele aprende a operar uma máquina. Ele aprende a operar um sistema, ele aprende eu te ensino o caminho lógico, não sei o que, para você funcionar. Ele te treina. Graduado, ele te ensina a pensar, ele te dá formação, ele te dá raciocínio crítico, raciocínio lógico, ele te dá um motorzinho, que vai te fazer aprender o que quer que seja. Chegou uma tecnologia nova, você vai lá e aprende. Precisa mudar isso para você, vai lá e aprende. Chegou um método novo, você vai lá e aprende, você nunca para. Então é isso. Agora, se você for um cara apertador de botão, porra, por que os contadores estão tudo indo embora aí com a chegada do Excel, com a chegada da IA? Por que os caras faziam? Pegavam o negócio, foi quantar. Você manda um Excel fazer isso, cara. Então assim, não seja um apertador de botões, meu amigo, e a sua profissão tá segura. Você vai pegar a IA e você que vai usar ela, não é ela que vai te usar. Tá certo? Essa é a sensação que eu tenho, essa é a impressão que eu tenho. Ivan, você está falando besteira, você está alucinando, não sei o que. Vão ter opiniões controversas, as pessoas podem discordar. Eu tô aqui, tô vivendo, tô trabalhando, essa é a impressão que eu tenho. Perdão. Eu, com toda a minha sinceridade e honestidade diante de vocês e diante de Deus. Tô falando a verdade, tô falando o que eu vejo e não tô querendo enganar ninguém com isso aqui. Eu não tô ganhando nada. Tá certo? Então é isso, gente. Um abraço. Eu espero que esse vídeo tire suas dúvidas. Qualquer outra dúvida que você tenha, comenta aí. E até a próxima. Um abraço, bons estudos e sucesso na carreira de vocês, em qualquer que seja, estatístico ou não.